As agruras, digamos assim, do senador Flávio Bolsonaro com pesquisas de intenção de voto são culpa dele mesmo, de mais ninguém. Entende-se que campanhas eleitorais apelem nessas horas, quando pesquisas indicam o óbvio, que apelem para desculpas como perseguição política, injustiça, mas é o óbvio que acaba se impondo. Nesse caso, o óbvio é o da capacidade de manchar reputações, trazida pelo escândalo que domina no momento o clima político nacional. E domina o clima político nacional também por uma coisa muito óbvia. O Supremo pode ter apagado com canetadas a Operação Lava Jato, mas não o que é uma grande insatisfação popular em relação a um sistema, sobretudo político, visto como corrupto e incapaz de trazer respostas para os graves desafios que o Brasil enfrenta. O senador, ungido pelo chefe do clã Bolsonaro como candidato a encerrar décadas do PT no poder, mentiu para a própria campanha, escondeu fatos de seus correligionários e resolveu brigar também com o humor do eleitorado. Isso indica pouca inteligência política, para se dizer o mínimo. E a noção de que, na visão dele, do Flávio, não precisaria fazer muito para ganhar a eleição, bastaria ser anti-Lula e anti-PT. Embora o antilulismo e o antipetismo sejam forças relevantes, assim como é uma força relevante o antibolsonarismo, o que uma avaliação de questões subjetivas indica a respeito do eleitorado é um cansaço e um desânimo, ambos muito fortes. É uma espécie de humor sombrio, um tipo de frustração diante de anseios de mudança que no fundo não se realizam, mesmo com as trocas de poder trazidas pelas duas últimas eleições. É aí que a candidatura de Flávio está mesmo patinando. Quem traz essa apuração logo no começo do CNN Prime Time é a analista de política Jussara Soares. Jussara, boa noite. Faz algumas semanas que a Folha de São Paulo publicou o que seriam as ideias da campanha do senador para a economia, com traços bem fortes de responsabilidade fiscal, corte de gastos, coisa que o mercado adora. Flávio Bolsonaro desmentiu tudo logo depois. E agora, Jussara, que ideias ele pode vir a apresentar? Oi, Márcio, boa noite para você e a todos que estão aqui conosco. Márcio, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, em meio a essa crise causada pelas mensagens, encontro e áudio ao Daniel Worcaro, dono do Banco Master, ele decidiu antecipar os anúncios do programa de governo dele, o que ele está pretendendo, qual é o plano dele se eventualmente for eleito presidente da República. A ideia, Márcio, era que ele não passasse a falar sobre isso neste momento. A avaliação da campanha antes dessa crise toda era empurrar isso mais para frente, justamente tentando evitar que os adversários passassem a criticá-lo pelas propostas que eles vinham apresentando. Diante dessa crise do caso Master e essa dificuldade dele em sair dessa crise por causa dessa relação com o Daniel Worcaro, em que ele aparece pedindo dinheiro para o dono do Banco Master para financiar o filme que faz um filme biográfico do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e seus estrategistas políticos resolveram antecipar isso. Márcio, o que ele vai começar a dizer agora? Por exemplo, ele vai focar, a gente vai falar das medidas econômicas, ele vai defender uma melhor organização do orçamento, da execução do orçamento público e também, Márcio, vai passar a defender, inclusive, uma revisão da reforma tributária aprovada no governo Lula. Significando ainda, a proposta dele é que haja uma suspensão de pelo menos um ano para rever toda essa reforma tributária. Então, este é um dos pontos detalhados que Flávio Bolsonaro vai passar a antecipar. Como você disse, ele passou o dia hoje em São Paulo, ele teve, segundo apurei, ele tinha um almoço previsto com empresários, à noite também tem um jantar, tem um encontro e ele vai começar a soltar essas propostas. Márcio, na área de segurança pública, Flávio Bolsonaro vai insistir na questão da diminuição da maioridade penal e vai reforçar o discurso de linha dura nessa área de segurança pública, que é uma das maiores preocupações do brasileiro e um dos pontos mais sensíveis para o governo Lula, essa estratégia. O que me disseram integrantes da pré-campanha de Flávio Bolsonaro? A ideia é que toda semana ele traga alguma novidade. A ideia é tirar o foco do caso Master e fazê-lo tornar um candidato mais
propositivo. A questão que Flávio Bolsonaro vinha sendo criticado era justamente por não apresentar suas propostas, não detalhar nada. E aí o que eles alegavam, ainda não é o momento, ele vai apanhar, ele está no momento de apresentação. Mas a crise toda envolvendo o caso Master, uma crise inclusive de comunicação, porque além dele não ter revelado, até para os seus aliados mais próximos, que tinha contato com Daniel Worcaro, Flávio Bolsonaro, diante de tudo que foi aparecendo, foi tendo uma reação muito errática, uma estratégia errática, inclusive com recuos, versões desencontradas dos seus aliados, do deputado Mário Frias e do seu irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Então, tudo isso foi uma avalanche e a saída agora encontrada para a pré-campanha, para tirar Flávio Bolsonaro desse atoleiro, é tentar fazer essa campanha mais propositiva e aí tentar virar o disco. É difícil porque a gente sabe que é um caso rumoroso, grande, os adversários não vão deixar isso ser esquecido facilmente, mas essa é a estratégia agora de Flávio Bolsonaro, que neste momento, Márcio, ele precisa buscar o apoio dos seus aliados, convencer seus aliados que a sua candidatura é viável e também tentar convencer o mercado financeiro de que ele é um nome que sim, dá para confiar, apesar de toda essa crise. As novas revelações sobre os contatos, a relação, como se quiser chamar, entre Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro, aumentaram pressão para que o PL encontre eventualmente uma alternativa como candidato à presidência. As críticas de outros nomes à direita contra Flávio têm aumentado, enquanto o senador busca, enfim, de alguma forma, refazer ou reconstituir contatos com a área empresarial e representantes também do mercado financeiro. A reportagem é de Luciana Amaral. A revelação do encontro com Daniel Worcaro depois do ex-banqueiro ir para a prisão domiciliar aumentou a desconfiança no entorno de Flávio Bolsonaro, especialmente entre pré-candidatos ao Senado, estratégicos para a pretensão da direita de impeachment ministros do STF, ao temor de que suspeitas dificultem as eleições nos estados. O PL se vê com poucas opções para um plano B. Michele Bolsonaro é lembrada, mas sofre resistência da própria família. A ex-primeira-dama tem se mantido distante da empreitada eleitoral de Flávio. Só fala pra gente sobre o caso do Flávio, da campanha do Flávio. Você tem que perguntar pra eles. Aliados do senador apostam em uma auditoria de gastos solicitada à produtora do filme Dark Horse para silenciar suspeitas. Mas os resultados só devem sair daqui a pelo menos um mês. Até a crise sobre o Worcaro, Flávio buscava jogar parado contra Lula. Agora, além de continuar com agendas públicas e dar mais entrevistas, planeja antecipar pontos do plano de governo para criar fatos positivos para a própria base. Na segurança pública, Flávio cita a recriação de um ministério para a área e a proposta de redução da maioridade penal. O filho de Jair Bolsonaro ainda quer suspender por 1 ano a aplicação da reforma tributária, com o objetivo de rever reduções na alíquota padrão e regimes especiais. A reforma foi aprovada no governo Lula com o apoio de empresários e já está em fase de transição. Por isso, petistas questionam se haveria mesmo interesse do próprio empresariado em suspendê-la. Nesta quarta-feira, Flávio Bolsonaro teve encontros reservados com empresários e representantes do mercado financeiro em São Paulo. O senador busca se mostrar para este público como o único nome com capacidade de chegar a um segundo turno e derrotar Lula, ainda mais por ser o único a ter a bênção do pai. Enquanto isso, adversários tentam ganhar apoios em cima da crise de Flávio. Nesta quarta, em participação na Marcha dos Prefeitos, Ronaldo Caiado disse, sem citar nomes, que quem está contaminado pelo caso Master não tem autoridade para ser presidente. A pessoa que está contaminada, ele não tem estatura para sentar na cadeira da presidência da República, ele não tem autoridade moral para chamar a atenção de ministro supremo e nem do Congresso Nacional. Já Romeu Zema se disse decepcionado com Flávio. As explicações, para mim, não foram convincentes e precisamos tê-las. Aconteceu um fato importante no nosso intervalo. A Polícia Federal rejeitou a delação de Daniel Worcaro. A gente conseguiu mais informações aí durante o intervalo. O Caio reproduz para nós o que a gente já sabe.
Isso, William. O que a gente conseguiu de informação é que a Polícia Federal encaminhou aos advogados a rejeição formal da colaboração premiada do Daniel Vercaro, mas a Procuradoria-Geral da República segue firme em negociação junto com os advogados de defesa do Daniel Vercaro. Ou seja, há uma rejeição da delação pela Polícia Federal, mas a equipe que defende Daniel Vercaro segue negociando, inclusive hoje, presencialmente, em Brasília, na Procuradoria-Geral da República. Parte da defesa esteve lá e segue a negociação com o Paulo Gonet e a equipe dele. Bom, isso aí tem uma implicação evidente. Quem é que vai homologar essa delação é o ministro, é o relator da questão, que é o ministro André Mendonça. Sim. Ele pode homologar ou não. Sim. Se ele homologa, segue o baile. Se ele não homologa, aí o que acontece? Bom, aí tem dois caminhos, né? Ou o Daniel Vercaro não faz colaboração premiada nenhuma, o que é muito arriscado para ele, enfrentar aí 50 anos de prisão, 100 anos de prisão, ou o que a defesa hoje do Daniel Vercaro defende, o Juca, José Oliveira Lima, de repente recorrer para a turma, né? Passar por cima dessa decisão do André Mendonça, do relator, de rejeitar a colaboração e tentar ganhar o Supremo, ou a maioria do Supremo, numa homologação, num processo. Ao que se linha. comenta, a PGR insistiria muito mais na questão do ressarcimento, Sim. 50 ou 60 bilhões, e a defesa teria já concordado com 40? Esse é um debate muito firme, né? E óbvio até do montante de recursos, mas tem uma questão política envolvida aí, que é até que ponto tanto o advogado principal da defesa do Daniel Vercaro quanto a Procuradoria-Geral da República estaria comprometida ou interessada em entregar uma delação premiada completa que envolvesse cúpula do Congresso e também ministros do Supremo Tribunal Federal.